E aí, pessoal, bem-vindos a mais essa nossa análise. Hoje a gente vai acompanhar uma jornada fascinante. Vamos ver de perto como um projetinho universitário super controverso se transformou em uma verdadeira superpotência tecnológica global. Analisando a fundo nossa documentação, a gente vai traçar aquela linha do tempo que define a era das redes sociais modernas, sabe? Desde as madrugadas de programação até o controle de infraestruturas que, literalmente, conectam a humanidade. Beleza, vamos mergulhar direto nisso. 3 bilhões. Esse é o número absurdo de pessoas que foram repentinamente cortadas de suas comunicações diárias durante aquela grande queda global do serviço lá em 2021. Pensa só, 3 bilhões de pessoas. Só esse dado já estabelece a escala gigantesca da influência dessa empresa. Quando os servidores caíram, não foi só o feed de fotos que parou de carregar. Negócios inteiros travaram, a comunicação das famílias foi cortada na hora e até os trabalhos humanitários sofreram. E para entender como uma única corporação chegou a esse nível de poder sobre a nossa infraestrutura global, a gente precisa voltar lá no comecinho. Nosso roteiro hoje tá bem direto. Primeiro, as origens lá no dormitório de Harvard, seguido pela escalada da rede social. Depois, as aquisições e o domínio do mercado mobile, o surgimento do algoritmo do feed de notícias, a fase dos escândalos e processos, culminando, claro, no rebranding para Meta. Parte 1. As origens no dormitório de Harvard, do Face Mesh ao The Facebook. Sabe o que é mais louco? Tudo começou com os experimentos de programação super despretensiosos no final de 2003. Colocar rostos ao lado de animais de fazenda e fazer as pessoas votarem no mais atraente. Essa ideia ilustra perfeitamente a natureza, digamos, meio infantil e rudimentar do Face Mesh, que foi o predecessor direto da rede social. Esse projeto inicial basicamente consistia em invadir a rede de Harvard para pegar a foto de estudantes e criar um joguinho de classificação sem pedir permissão para ninguém. Foi uma brincadeira de péssimo gosto que irritou muito a universidade, mas que acabou plantando as sementes do modelo de negócios do futuro: coletar dados em grande escala e prender a nossa atenção através de interações sociais. E o salto dessa brincadeira para o The Facebook foi um foguete. Lançado no comecinho como um diretório só para os alunos de Harvard em fevereiro de 2004, o serviço se espalhou por outras universidades de elite já no mês seguinte. Em pouco mais de 2 anos, eles abandonaram essa ideia de exclusividade universitária. Em setembro de 2006, as portas abriram para o mundo. Qualquer um com um e-mail válido e mais de 13 anos podia criar um perfil. A partir daí, o crescimento parou de ser uma linha reta e virou uma curva exponencial. Parte 2. Escalando a rede social, construindo um império financeiro. Agora, o que é muito interessante de notar é esse número mega específico, $500.001. Esse foi o primeiríssimo investimento anjo externo que a empresa recebeu, feito pelo Peter Thiel no verão de 2004. E esse valor garantiu a ele uma fatia de 10,2% da companhia na época. Foi a primeira injeção financeira real que permitiu profissionalizar toda a operação, provando para todo mundo que tinha um modelo de negócios de verdade ganhando forma ali. O resultado desse dinheiro todo entrando, junto com uma expansão super agressiva, foi um embalo que não tinha mais volta. Eles pularam de 1,5 milhão de usuários em 2004 para a marca impressionante de 100 milhões em 2008. Mas o grande marco histórico foi em 2012, com a plataforma batendo a marca de 1 bilhão de usuários ativos mensais. Nessa altura do campeonato, a empresa não estava mais só construindo um site. Eles estavam mapeando as relações de uma parte gigantesca da população do planeta. 104 bilhões de dólares, uma avaliação simplesmente surreal para o IPO deles em 2012. Para a época, foi a maior avaliação de uma empresa recém-aberta na Bolsa de Valores de toda a história. E olha que o primeiro dia de negociações foi bem tenso, com problemas técnicos na Nasdaq e uma queda rápida no preço das ações. Mesmo assim, essa grana toda deu a eles o arsenal perfeito para a próxima fase de expansão desse império. Parte 3. Aquisições e domínio mobile, comprando o futuro. E isso ilustra perfeitamente a estratégia implacável deles. A plataforma simplesmente não ficava esperando ser ultrapassada por alguma inovação de fora. Ao invés disso, eles compravam a concorrência. A compra do Instagram dominou o mercado de fotos de cara. A aquisição da Onavo deu a eles dados vitais sobre como a gente usava os aplicativos rivais. Aqueles absurdos 19 bilhões de dólares pelo WhatsApp garantiram o monopólio das mensagens instantâneas no mundo todo. E a compra da Oculus VR mostrou logo cedo que eles acreditavam que a realidade virtual seria a próxima grande fronteira. E o porquê de todas essas compras faz todo sentido quando a gente olha para esses dados de 2016.
Essa visão de dominar os smartphones deu tão certo que no primeiro trimestre daquele ano, incríveis 82% das receitas bilionárias de publicidade deles já vinham dos celulares. O império tinha feito a transição dos computadores de mesa para os nossos bolsos com sucesso absoluto. Parte 4. O algoritmo do feed de notícias, mudando como a humanidade consome informação. Olha, o feed de notícias mudou a comunicação digital para sempre. Antes de 2006, as redes sociais eram tipo umas listas telefônicas estáticas. A gente tinha que ir lá ativamente, clicar no perfil da pessoa para ver se tinha novidade. O feed inverteu completamente o jogo. Ele trouxe um fluxo infinito, super viciante, onde um algoritmo passava a decidir, no automático, quais fotos e atualizações iam prender mais a atenção de cada pessoa. Mas, esse fluxo ininterrupto trouxe uma dor de cabeça gigantesca em termos sociais. De um lado, começaram a chover acusações de que esses algoritmos criavam verdadeiras bolhas de filtro, entregando para as pessoas só aquilo que elas já concordavam ideologicamente. Do outro lado, a empresa tentava apagar incêndio alterando o algoritmo o tempo todo para esconder os famosos caça-cliques, na tentativa de priorizar posts de amigos e família. Tem sido um cabo de guerra eterno. De um lado, a vontade de manter todo mundo engajado o tempo todo, do outro, a tentativa de segurar os danos colaterais das falsas informações. Parte 5. Escândalos, quedas e processos. O acerto de contas global. Foi aí que a coisa começou a ficar bem complicada. A plataforma tomou umas pancadas fortíssimas em sequência. Em 2018, rolou o estouro da Cambridge Analytica com o uso indevido de dados pessoais, que mudou para sempre como o mundo enxerga a privacidade na internet. Logo depois, em 2020, os caras tomaram um processo gigantesco da FTC americana, acusando a empresa de monopólio. Em 2021, a infraestrutura deles simplesmente entrou em colapso, expondo uma fragilidade técnica que ninguém imaginava. No meio de toda essa confusão, o desafio da moderação era uma panela de pressão. A plataforma ficou sob uma lupa gigante, cobrada por todos os lados sobre como lidar com extremismos, mentiras e conteúdos inflamatórios que ganhavam tração do nada. E a documentação cita bem o quanto eles sofreram para tentar arbitrar organizações políticas de todos os lados, num ambiente onde o conteúdo viralizava rápido demais. É uma daquelas posições ingratas de árbitro que no fim das contas acabou enfurecendo quase todos os atores sociais envolvidos. O que nos leva de volta àquele apagão de 2021. Foi um verdadeiro efeito dominó técnico que parou o planeta. Começou com uma falha de roteamento lá no BGP, que é basicamente apagar o mapa que a internet usa para achar os servidores deles. Aí, os servidores DNS caíram logo em seguida. E a cereja do bolo, o problema desligou até o sistema interno deles. Os engenheiros não conseguiam passar pelas catracas com o crachá para ir fisicamente reiniciar as máquinas. Imagina só a loucura, um apagão épico. Parte 6. O rebranding para a Meta. Uma mudança para o metaverso. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: depois de anos apanhando da opinião pública e acumulando danos à reputação, a estrutura de cima da empresa precisava de um respiro. O aplicativo social manteve o nome de sempre, mas a corporação-mãe mudou de cara. Nasceu a Meta Platforms, Inc. A ideia era avisar para o mercado que eles estavam indo muito além da tela do celular. O novo norte era investir bilhões na construção do metaverso, apostando todas as fichas na próxima fronteira da realidade virtual. É simplesmente surreal quando a gente coloca os dois extremos lado a lado. A origem de tudo foi uma brincadeira hacker imatura, ranqueando fotos na faculdade. E agora, corta para o presente, a gente tem um conglomerado que vale trilhões, dono de uma infraestrutura colossal e fazendo uma aposta quase de ficção científica para criar uma nova realidade digital para o convívio em sociedade. É um arco histórico com uma ambição que é até difícil de processar. Com tudo isso em mente, fica a grande interrogação no ar. Quando a gente olha para todo esse crescimento astronômico, os algoritmos, aquela série de escândalos, será que esse movimento gigante para a Meta é de verdade o próximo passo na nossa conexão digital humana? Ou será que é só uma manobra corporativa genial para tentar escapar do peso da sua própria história? É uma pergunta complexa e, sinceramente, só o tempo vai dar a resposta final pra gente. Vale demais a reflexão. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que deve saber. Mas como?